Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês agora as últimas notícias desta terça-feira, dia 11 de janeiro de 2022. Nação, já chega aí se inscrevendo se ainda não for inscrito, dá essa moral pro Resenha Rubro-Negra, para você fazer parte da nossa família. Deixa o seu like já de agora, para não esquecer durante o vídeo, e compartilhe os nossos vídeos, recomenda o nosso canal para os seus amigos e para suas amigas, para nossa família continuar crescendo aqui e no Fla Nação VP. Tô contando com vocês, hein? Pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre contratações. Eu tenho uma série de informações para poder trazer para vocês, para a gente poder já entrar nesse assunto. Também vou falar de mais um profissional que saiu do departamento de futebol do Mengão Queridão. Mengão ia mandar embora, mas o cara foi lá e pediu demissão antes. Também vou falar para vocês sobre a infraestrutura que o técnico Paulo Souza pediu e que já está sendo adquirido pelo Flamengo e montado até pelo Flamengo, tá? Vou falar sobre as ausências que não treinaram hoje no Ninho do Urubu e muito mais coisas. Mas antes disso, deixa eu falar sobre o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver tudo o que acontece com o Mengão Queridão em tempo real. Além disso, podemos acompanhar também o campeonato alemão ao vivo e com imagens. Dia 14, nós teremos Borussia e Freiburg pelo campeonato alemão. Tudo isso, pessoal, é de graça. Para isso, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar o aplicativo. Molinho, molinho, tem para iOS e Android. Clicando no link que está aqui embaixo, você ajuda o nosso canal a continuar com essa parceria incrível do OneFootball, que tem o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Nação, o Juventude de Caxias do Sul se reapresentou hoje, lá em Caxias do Sul. E os caras anunciaram a sua mais nova contratação, o jogador do Mengão Queridão, Vitor Gabriel. Vitor Gabriel foi adquirido pelo Juventude este ano e o Flamengo começa a passar por uma série de reformulação no seu elenco principal. O elenco de jogadores que disputam ou que vão disputar as principais competições neste ano de 2022. E mais à frente um pouquinho eu vou falar para vocês sobre como anda o planejamento do Flamengo para se reforçar. Mas eu já falei no vídeo anterior sobre as situações de René e de Ramon. Se vocês ainda não viram, dá uma corridinha lá no Fla Nação VP e confere tudo sobre a situação desses dois jogadores, que são dois jogadores que estão agora no olho do furacão, podendo sair ou não do Mengão Queridão. Mas como o Vitor Gabriel já foi apresentado lá no Juventude, hoje nós também tivemos o primeiro treino de Fábio Matias junto com a equipe que vai iniciar o Campeonato Carioca. O Paulo Souza vai ter cerca aí de 26 dias para poder fazer essa pré-temporada com o grupo principal do Mengão Queridão. Enquanto isso, o Fábio Matias vai estar comandando um grupo de jogadores formado por jogadores da equipe principal do Flamengo com jogadores do Sub-20 que estavam disputando a Copinha, até com muito destaque. Os caras já estão classificados lá na Taça São Paulo de Futebol Júnior, mas eles voltaram e tiveram esse primeiro treino com o Fábio Matias para poder iniciar o Campeonato Carioca. O artigo número 41 do Campeonato Carioca prevê que os clubes têm que começar a utilizar os seus jogadores a partir da terceira rodada. Então, o Flamengo vai ter aí um espaço de 2 jogos para poder utilizar esses jogadores que estão com o Fábio Matias. Inclusive, é até legal o Fábio Matias estar à frente dessa equipe, porque ele já está entrosado e já conhece os jogadores que vieram da Taça São Paulo de Futebol Júnior para poder jogar. Então a gente muito possivelmente vai poder ver aqueles meninos que estavam arrebentando a boca do balão lá na Taça São Paulo de Futebol Júnior jogando as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Daí, o técnico Paulo Souza deu o seu primeiro treino hoje no Ninho do Urubu. Gente, pelos vídeos que a Flá TV foi soltando, divulgando, deu para ver claramente a preocupação do Paulo Souza
com o detalhe quando o jogador toca na bola, seja para dominar, seja para dar o passe. Uma coisa que eu percebi é que ele não é tão enjoado quanto o Jorge Jesus era na questão dos exercícios físicos. Na parte física, na corrida, na parte da academia, ele não ficou muito em cima. Isso ele deixou nas mãos do preparador físico dele. Agora, dentro de campo, na hora que começaram as atividades com o grupo de jogadores, aí ele estava em cima de todos os jogadores o tempo inteiro, corrigindo a maneira como os caras tocam na bola, o posicionamento, a força, a exatidão na hora de executar a atividade com a bola nos pés. Ele quer corrigir erros técnicos do Flamengo para que depois ele possa começar a avançar para uma fase mais interessante para o time, que é de ocupação de espaços. Se o time tem bons fundamentos, ou seja, tem bom passe, bom lançamento, bom domínio, boa virada de bola, a ocupação de espaços acontece de maneira mais rápida e de maneira mais precisa e correta. Por isso, ele está começando com um grupo de jogadores do Flamengo bem lá no beabá mesmo, bem no princípio de tudo. Como se ele estivesse pegando uma equipe sub-17 para poder evoluí-la em 26 dias para uma equipe profissional e de ponta no Campeonato Brasileiro e em todas as competições que a gente for disputar no ano de 2022. E aí, pessoal, o Vitinho, que não pôde participar desses primeiros treinos, porque ele está na fase final de fisioterapia por causa da cirurgia de artroscopia no joelho, deve ter o seu contrato renovado e vai ser peça-chave e fundamental no esquema que o Paulo Souza vai montar. Segundo eu apurei, o técnico inclusive já conversou com o Meia, o técnico conhece as virtudes do Vitinho e pode ser que este ano de 2022, sobre a batuta de Paulo Souza, nós tenhamos um Vitinho totalmente diferente do que nós tivemos nas últimas temporadas. O treinador gosta do estilo de jogo do Vitinho e vai tentar dar ao Vitinho aquela vitalidade, aquela força, aquele comprometimento que a gente tanto pede para que o Vitinho tenha dentro de campo. O fato é que jogador que não procura os espaços, que não procura ocupar os espaços nas mãos do Paulo Souza, vai acabar ficando para trás, vai acabar deixando de fazer parte do grupo principal do Flamengo, podendo até ser negociado. E aí, pessoal, a gente tem que começar a entender uma situação que está acontecendo no Flamengo. Eu sempre disse para vocês, ao longo desses quase 2 meses que o Flamengo está parado desde o término do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo não estava fechado com nenhum jogador, que o Flamengo não tinha nenhum jogador ainda na alça de mira para poder trazer para o Flamengo, enquanto muitas especulações apareciam aí no mercado afora. Até sempre falo para vocês que eu procuro filtrar os nomes. Quer ver só? Hoje apareceu de novo o nome do Oscar, que o Flamengo está dando bobeira em não ir buscar o Oscar, porque o Oscar deu uma declaração em algum lugar por aí que gostaria de jogar de novo a Premier League. Outro dia eu falei para vocês que o Oscar, ele tinha um projeto na China que ele gostava muito, até porque financeiramente para ele é muito viável, e que ele gostaria de encerrar a carreira dele no Chelsea, um clube que ele tem grande estima, e que o Flamengo jamais conversou com o Oscar ou com algum outro jogador para ser reforço do Flamengo nesse momento. E hoje volta à tona de novo o nome do Oscar, então fiquem atentos a tudo. Agora, tem um outro lado também. Se eu já estava falando para vocês há muito tempo que o Flamengo não tinha absolutamente nada fechado ou iniciado com nenhum jogador, agora as principais e grandes mídias começam a dizer exatamente isso. Isso não quer dizer que o Flamengo vai ficar parado ou que o Flamengo está lerdando no mercado. O Flamengo tinha um plano. Primeiro, procurar por um treinador. E, pessoal, nessa fase em que o Flamengo esteve procurando o treinador, mais de 85 treinadores foram oferecidos ao Flamengo. Imagina administrar esse volume de informações para você poder escolher aquele que você julga o ideal para comandar o Flamengo. Não é nada fácil, né? Mas o Flamengo foi lá e conseguiu. Durante todos esses dias que nós acompanhamos os profissionais do Flamengo em Portugal, escolheram o Paulo Souza.
Depois disso, eles iniciaram os trabalhos para dar infraestrutura e condições do Paulo Souza chegar ao Brasil e conseguir realizar o melhor trabalho possível. Além disso, estudaram através de muitas fichas dos jogadores do elenco do Flamengo, não só do elenco principal, mas também das categorias de base, como eram os jogadores que estariam à disposição do Paulo Souza. Hoje, só para vocês terem uma ideia, começou a montagem do telão. Galera, lembra aquele telão que o Paulo Souza pediu? Os caras começaram a montar hoje, lá no CT do Ninho do Urubu. O telão vai ficar entre o campo número 1 e número 2. Então, aquelas pessoas que estavam com medo do Vitinho, do Rodinei, darem um chute meio torto e acertarem o telão, teoricamente isso não vai acontecer, porque o telão vai ficar do lado do campo e não atrás de um dos gols. Aí sim, talvez o telão corresse grande risco, mas vai ficar entre os campos número 1 e campo número 2. E dessa vez os caras vão instalar mesmo alguma coisa que um treinador pediu, porque o Jorge Jesus pediu aquele carro eletrônico para poder mostrar posicionamento para os jogadores e só no outro ano chegou o carrinho de Gatorade com um estrelão pregado nas costas. Dessa vez não, o telão já está sendo montado, começou a ser montado hoje e muito provavelmente durante a semana os caras já vão poder usufruir disso. Então, no início, tudo estava sendo cuidado para que o Paulo Souza chegasse e pudesse começar os trabalhos da melhor maneira possível com um grupo de jogadores. Depois, o Paulo Souza chegou, se reuniu com a comissão técnica dele e começou a traçar quais seriam os treinos e o que eles implementariam no Flamengo. Hoje, vocês já viram, foi amplamente divulgado que o ponto biométrico do Flamengo voltou para controlar a entrada e saída de jogadores do CT. Inclusive, o Paulo Souza está sendo bem rigoroso com relação a esses horários. Teve jogador que chegou atrasado no Ninho do Urubu ontem e já tomou bronca do treinador. Então ele está fazendo muita questão que todos os novos regulamentos que ele está implementando sejam levados a sério e cumpridos à risca. E agora ele está começando a conhecer o grupo de jogadores do Flamengo. E aí ele vai começar a avaliar quem ele vai contar e quem ele não vai contar. Mas o Paulo Souza vai realizar várias reuniões. Não vai ser assim, não vou contar com fulano, pode procurar cicrano para mim. Não vai ser assim não. Ele vai avaliar o elenco de jogadores profissionais e vai ter uma série de novas reuniões com o Carlos Noval e com os responsáveis pela base, para poder ver se ele consegue identificar na base do Flamengo algum jogador que possa suprir a carência que ele identificou no elenco rubro-negro. E só aí ele fará novas reuniões com o Marcos Braz, para que o Marcos Braz e o Bruno Spindel possam ir no mercado para poder iniciar as conversas com algum jogador. Vale sempre ressaltar que hoje é dia 11 de janeiro e a janela de transferências abre apenas no dia 19 de janeiro, o que não impede o Flamengo de fazer alguma grande contratação. Aliás, existem conselheiros dentro do Flamengo que estão tiririca da vida com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel, porque eles queriam que já da apresentação do treinador já houvesse alguns reforços contratados para iniciar os trabalhos nessa pré-temporada. A vantagem, pessoal, é que nessa época do ano, ou está todo mundo em pré-temporada, ou o jogador está em atividade pelo seu clube. Então, se o Flamengo contratar um jogador da Europa, por exemplo, o jogador provavelmente vai estar em atividade no clube dele. No auge, para despencar, mas no auge. E se contratar aqui na América do Sul, os caras vão estar fazendo pré-temporada. Então, não corre o risco, por exemplo, da janela do meio do ano. A janela do meio do ano corre o risco de você contratar um jogador que está parado, porque é o período de férias lá na Europa, que não vem ao caso agora. O Marcos Braz falou ontem sobre a procura de jogadores na Europa e não aqui na América do Sul, confirmando aquilo que a gente fala sempre que alguém indaga aqui a gente, por que não olhar para o mercado sul-americano? Eu, por exemplo, sempre falei que gostaria de ter o Thiago Almada aqui no Flamengo. Só que o Thiago Almada é uma jovem promessa aqui do futebol sul-americano, que agora já está lá na MLS, mas é uma jovem promessa que os caras queriam vendê-lo por 17 ou 18 milhões de euros. Por quê? Porque todo o clube aqui da América do Sul
quer fazer dinheiro com as suas jovens revelações e sonham não em vender aqui para outro clube da América do Sul, e sim para a Europa, ou para os Estados Unidos ou para algum mercado que possa pagar essa fortuna. Então o Flamengo sempre tem mais dificuldades em conseguir contratar um jogador aqui na América do Sul por causa dos valores exorbitantes pedidos do que lá na Europa. Lá na Europa o foco é diferente. O foco é em jogadores que estão em término de contrato ou que estão em listas de empréstimo, como foi o caso, por exemplo, do Kennedy e do Andreas Pereira. E o caso também do Davi Luiz, que estava sem contrato. Um jogador que tinha terminado seu contrato com o Arsenal estava livre no mercado. Para o Flamengo é mais fácil fazer esse tipo de contratação. Agora, muitas pessoas pedem jogadores que estão sem contrato ou em fim de contrato sem renovação, que têm a nacionalidade europeia, que nasceram de verdade lá na Europa. E aí, pessoal, eu sempre falo aqui com vocês também, é sempre muito mais difícil contratar esse tipo de jogador europeu mesmo, como o Pablo Mari, por exemplo. E olha que o Pablo Mari teve uma experiência legal por 6 meses aqui no Flamengo, mas ainda assim é muito difícil contratar esse tipo de jogador, porque os caras estão na Europa, próximos da família, próximos dos costumes que eles cresceram aprendendo, e uma mudança para o Brasil não é só o jogador trocar um clube pelo outro, é trocar toda uma forma de vida. Se o jogador tem filhos, é mais difícil, porque tem que tirar o filho da escola, vai colocar em qual escola aqui do Brasil? Tem uma escola X que trabalha só com filhos de jogadores europeus ou com pessoas que vieram da Europa para cá. Tudo isso tem que ser olhado. Vou morar onde? Quais são as facilidades para minha família? Trago a minha família? Não trago a minha família? Para contratar o Rafinha e o Felipe Luiz, foi um parto por causa dessas situações. Imagina contratar um jogador de nacionalidade europeia. É mais difícil ainda. Por que eu tô falando isso? Porque vocês não têm noção do quanto o meu WhatsApp fica lotado de sugestões que vocês mandam para mim de jogadores que moram na Europa e que nasceram na Europa para o Flamengo trazer para cá. E é sempre muito difícil conseguir esse tipo de contratação. Até poucos dias atrás, muitas pessoas estavam achando que o Flamengo estava com dificuldade de contratar um treinador. Hoje a gente vê o Atlético Mineiro até a altura de hoje sem sequer ter noção de quem será o treinador para essa temporada. Muito se fala até que o Atlético já está visando o Renato Gaúcho, porque tomou toco de todo mundo, tomou toco do Jorge Jesus, toco do Carlos Carvalhal, toco do Eduardo Berrizo, toco até do Vojvoda, que não quis deixar a equipe do Fortaleza para se aventurar no Atlético Mineiro. Tá sobrando poucas opções para os caras, e eles estão quase fechando com o Renato Gaúcho. Aliás, as informações que vêm dos atleticanos, os ilustres atleticanos, como por exemplo do Milton Neves, é que o Galo já está negociando mesmo com o Renato Gaúcho. Daí vocês veem a dificuldade de tirar um treinador ou um jogador nessa altura do campeonato. O fato é que o SIM, Centro de Inteligência de Mercado do Flamengo, esse sim esteve trabalhando o tempo todo, mapeando o mercado, criando um banco de dados para que no momento ideal o Flamengo pudesse usar essas informações para que facilite ou otimize o tempo na procura de jogadores. O fato é que hoje o Flamengo sequer começou a procurar por um nome no mercado. Não há absolutamente nada do Flamengo em se tratando de negociações com os jogadores. E nem vai acontecer nos próximos dias, porque vai precisar do técnico Paulo Souza avaliar melhor o elenco para decidir como ele vai tratar cada situação que o Flamengo precisa de sanar dentro do elenco. Então, pessoal, esses vários nomes que vão saindo por aí são nomes meramente especulativos. Muitas vezes quem está passando a informação não está passando uma mentira, está apenas sendo induzido ao erro, porque nesse momento os empresários ficam tudo com o curicuri uriçado, tudo com o curicuri uriçano. Então eles começam a entrar em contatos com a gente e começam a passar um monte de informação, como por exemplo, de repente o SIM, Centro de Inteligência de Mercado do Flamengo, entrou em contato com um determinado jogador e pediu informações. Aquela sondagem que eu já cansei de contar para vocês. Aí o que o empresário faz? Procura pela imprensa e começa a falar, olha, o Flamengo
tá interessado no meu atleta. Tá, só fez uma sondagem, mas já solta aquilo como sendo uma coisa verdadeira, uma coisa que quase tá para assinar o contrato. E aí o cara vai lá e divulga aquilo da maneira como é passada para ele, às vezes não checa dentro do Flamengo, prefere confiar no empresário e aí acaba dando ruim. Por isso que há muito tempo eu deixei de acreditar em empresários. Sempre que eu recebo alguma informação de algum empresário, eu procuro checar com as minhas fontes dentro do Flamengo para ver se realmente aquilo coexiste, se aquilo realmente existe dentro do Flamengo, se é uma coisa que o Flamengo pretende. Porque senão, pessoal, imagina, 85 treinadores foram oferecidos ao Flamengo. Se a gente começar a falar dos 85 treinadores, nós estávamos aqui até hoje no nosso canal falando sobre os treinadores. Não tinha terminado ainda. Agora, o BAP falou que são oferecidos cerca de 20 jogadores para o Flamengo por dia. Numa entrevista que ele deu há algum tempo atrás, eu não vou me recordar agora o veículo. Imagina se a gente for dar ouvido para todos os empresários que especulam os jogadores, porque o sim do Flamengo entrou em contato ou porque simplesmente ele quer colocar o nome do atleta dele em evidência. Não rola, né? As coisas aí iam ficar, e nós íamos ficar só de fazer especulações. E é isso que eu nunca quis, e é isso que eu não faço no nosso canal. Eu tento sempre verificar, checar, filtrar, para trazer para vocês aquilo que efetivamente possa vir a interessar o Mengão queridão. Neste momento, tá tudo parado. Parado no sentido de conversar, não no sentido de pesquisar, não no sentido de aumentar a base de dados. Vamos torcer para que o Sim faça a coisa correta esse ano e não faça como fizeram com o Rogério Ceni, entregando uma planilha de estudos sobre o esporte, onde a zaga do esporte era formada por Jeromel e Kahneman. Vamos torcer para o Sim esse ano ser mais sério. Senão, tem que mandar os caras embora. E por falar em mandar caras embora, o Flamengo ia demitir o fisioterapeuta Diego Paiva, que trabalhava com a equipe sub-20 do Flamengo, estava nas categorias de base. Sabendo que o Flamengo iria demiti-lo, ele se antecipou e pediu demissão do clube. Então nós temos mais um profissional, aliás, nós temos menos um profissional trabalhando nas categorias de base do Flamengo, trabalhando no futebol do Flamengo. Confesso a vocês, estou aguardando a reformulação no departamento médico, mas essa reformulação no departamento médico, ela deve acontecer, se acontecer, um pouco mais tarde, devido às urgências que o Flamengo tem para resolver, como, por exemplo, colocar o Vitinho em condição de treinar com um grupo de jogadores novamente, resolver o problema do Rodrigo Caio, que está esquentando a cabeça dos dirigentes rubro-negros. Só depois que tudo isso for sanado é que deve-se ter um olhar mais crítico para o departamento médico para que algumas coisas aconteçam. Isso se a nação rubro-negra não parar de cobrar. Porque se a nação parar de cobrar, vai tudo continuar da forma como estava. Nação, por enquanto é isso. Eu quero muito que vocês descrevam a sua opinião aqui nos comentários. Eu leio todos e quero também pedir mais uma vez para você recomendar o nosso canal para os seus amigos e para suas amigas, para a gente poder continuar crescendo aqui. Não só o Resenha Rubro-Negra, mas o Fla Nação VP também. Deixa aquele likeão pra gente mostrar pro YouTube que vocês curtem o nosso canal e ele recomendar o nosso canal para vocês. Tamo juntos, até o próximo vídeo. Saudações rubro-negra!